Olá, povo de Deus, graça e paz. Vamos estudar mais uma porção das Sagradas Escrituras, hoje concernente ao Reino de Deus. O Reino de Deus é semelhante a uma semente. Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 34, que diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábola não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus ele pregava o evangelho do reino de Deus na Galileia, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Para explicar sobre o reino, Jesus usava parábolas para ensinar as multidões. A primeira parábola, que está no capítulo 4, versículo de 1 a 20, Jesus então conta a parábola do semeador que lança sua semente em todo tipo de solo. E ele explica que a semente é a palavra de Deus e que o solo é o coração de quem ouve. E que ao lançar a semente, uma parte cai à beira do caminho e vêm as aves e comem as sementes. E Jesus explica aos seus discípulos que as aves representam Satanás, que astutamente tira a semente antes que ela cresça e produza frutos. Outra parte da semente cai em solo rochoso. São aqueles que recebem a palavra, mas chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e desistem. E a outra parte da semente cai entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições sufocam a palavra, ficando infrutífera. Por fim, a outra parte da semente cai em solo fértil, terra boa. São aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Na segunda parábola, nos versículos 21 a 25, Jesus diz também que o reino de Deus é como uma luz que veio para iluminar o mundo, mas no primeiro momento a luz estava como que escondida. Até os discípulos de Jesus tiveram dificuldades para entender. Somente foram entender claramente depois da ressurreição de Jesus e da descida do Espírito Santo. A parábola deixa claro que todo aquele que recebe a palavra de Deus e a pratica, receberá a recompensa. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, até o que tem lhe será tirado. Desde a época que Jesus pregava o reino de Deus, havia uma dificuldade de entender como era o reino de Deus e como era a sua ação. Se naquela ocasião
Os discípulos e todas aquelas multidões que presenciaram os milagres de Jesus não conseguiram entender. Imagina agora. Nós muitas vezes pensamos que Deus demora a agir, pensamos que Ele é muito lento para fazer as nossas vontades. Tem muitos que pensam que Deus não age, que seu reino não está presente, que veremos a manifestação do reino somente quando morrermos ou quando Ele voltar. Então Jesus profere a parábola da semente. Jesus então ele compara o reino de Deus a uma semente lançada na terra. Os versículos 26 e 27 do capítulo 4, disse Jesus: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O reino de Deus, ele segue um processo natural que vai acontecer como uma semente plantada. Nos dias que Jesus proferiu estas palavras, a agricultura dependia totalmente da chuva, tudo tinha o tempo certo, o homem lançava a semente e esperava a chuva que é enviada por Deus. Ao homem só lhe resta esperar o tempo exato que já foi determinado. A semente tem o tempo certo para germinar, crescer e dar frutos. O homem pode estar dormindo ou acordado, que o processo determinado por Deus vai acontecer. Às vezes ficamos preocupados se a nossa pregação vai surtir efeito nos corações das pessoas, mas a nós não cabe fazer mais nada a não ser confiar que o Deus Criador da vida vai agir e fazer o que lhe apraz. A semente precisa ser lançada. O reino de Deus é um mistério que o homem ainda não foi capaz de decifrar. Como a palavra de Deus pode entrar no coração do homem e transformá-lo ao ponto dele nascer de novo, estando morto em seus delitos e pecados, ganhar nova vida e crescer sem que ele tenha conhecimento de como isso é feito. Não importa se o homem está dormindo ou acordado, o reino de Deus está agindo. A semente vai crescer e frutificar. O versículo 28 diz que a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. O coração do homem aqui é simbolizado pela terra boa, que quando a semente, que é a palavra de Deus, entra à semelhança da erva, ela cresce, seguindo o seu processo natural. Este mistério está além da compreensão humana. Os desígnios de Deus é um mistério que ele nos revela à medida que o conhecemos. Quanto mais intimidades temos com Deus, mais tomamos ciência da sua vontade e do seu reino. O profeta Daniel, ele disse: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, versículos 20 ao 22. É a este Deus que servimos. Este é o nosso general. O seu reino é fantástico, mas não o enxergamos a não ser com os olhos da fé. O reino de Deus sempre foi comparado a uma semente que nasce
cresce e frutifica, mas também chega o tempo da colheita. E o versículo 29 diz: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Por isso João Batista diz que Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele diz que a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mateus 3, 11 e 12. Quando chegar a segunda etapa do reino de Deus, ele virá para recolher o fruto de sua semeadura. Mas a palha, a escória, será lançado no fogo inextinguível. Jesus ele continua falando aos seus discípulos sobre o reino de Deus. O versículo 30 diz: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Jesus faz uma pergunta para chamar a atenção de seus discípulos e ele mesmo responde. Jesus, mais uma vez, ele usa a semente para ilustrar o seu ensino sobre o reino de Deus. Ele, então, profere a parábola do grão de mostarda e ele diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Aparentemente, o reino de Deus parece pequeno e frágil e normalmente causa incredulidade e rejeição. A exemplo dos judeus que esperavam um rei poderoso, um general com um grande exército, mas o Messias tão esperado nasceu em uma manjedoura, foi perseguido desde criança, foi humilhado, esbofeteado e teve morte de cruz, morte essa que era reservada somente para os malfeitores. Seus discípulos, um grupo de homens simples, pescadores e pecadores, que não tinham nenhuma expressão. E assim então começa o reino de Deus lá no Mar da Galileia. E o versículo 32 diz: mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Este é o mistério que o mundo não compreende. Quando o evangelho do reino de Deus é semeado, não é o homem que faz o seu crescimento, mas o próprio Deus. Como uma minúscula semente pode se tornar uma frondosa hortaliça de até 4 metros de altura, ao ponto das aves do céu fazer seus ninhos em seus galhos. Aquele bebê humilde cresceu, teve um ministério de apenas 3 anos. E nesses 3 anos, quantas pessoas foram curadas por ele? Quantas foram libertas da possessão demoníaca? Multidões saciaram sua fome na multiplicação dos pães. Aquele homem simples que foi morto, sepultado, mas como um grão que precisa ser enterrado para nascer, crescer e frutificar. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou, instruiu os seus discípulos para que esperassem a descida do Espírito Santo, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo de Deus, que encheu os seus discípulos de poder para serem testemunhas de Cristo. A semente do Evangelho do Reino de Deus, versículo 32 diz: uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra.
Os discípulos de Jesus, aqueles homens simples, sem expressão, começam um movimento tão grandioso chamado igreja, que é a expressão do reino de Deus aqui na terra. Igreja esta que tem início em Jerusalém, mas se espalha para a Judéia, Samaria e atinge os confins da terra. Igreja que começou como uma pequena semente lá no mar da Galileia e se torna uma árvore frondosa e frutífera. Uma pequena construção que começou lá em Jerusalém, se espalhou para o mundo todo, acolhendo todos os cansados e oprimidos que ouvem e creem no Evangelho do Reino de Deus. Pequena construção que se torna em um grande edifício. O apóstolo Paulo diz que somos cooperadores de Deus, somos edifícios de Deus, somos igreja. O reino de Deus é mistério. O evangelho do reino é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode a princípio parecer pequeno, mas o reino de Deus é grandioso, maravilhoso e muito poderoso. Jesus, ele continuou a falar por parábolas. Os versículos 33 e 34 diz: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. As parábolas tinham dois objetivos. Aos eleitos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensinava por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Marcos 4, versículos 11 e 12. Mesmo que a princípio possamos não entender, mas Jesus prometeu esclarecer tudo aos seus discípulos. É o próprio Jesus quem vai abrir os olhos dos seus discípulos para que possam ver com clareza o reino de Deus. O que nós aprendemos com estas duas parábolas? Primeiro é que o reino de Deus age no coração daqueles que têm o coração como terra fértil. E que o reino de Deus, como uma semente, cresce misteriosamente, independentemente da atuação do homem. Enquanto ele dorme, Deus trabalha. O Salmo 127, versículo 2 diz: o homem tem muitas preocupações, mas aos seus amados ele dá enquanto dorme. Somente com os olhos da fé alguém pode ver o reino de Deus. Segundo, o reino de Deus às vezes parece pequeno, insignificante diante de tantos movimentos humanistas que dominam o mundo moderno. Mas ele é como a pequena semente de mostarda, que lançada ao solo, ela cresce e se torna uma grande árvore frondosa. O reino de Deus cresce misteriosamente. Em terceiro lugar, estando o homem dormindo ou acordado, ou seja, não depende do homem, mas sim de Deus. Mas aqueles que foram chamados para ser um servo de Deus, precisa obedecer às ordens de seu Senhor. O que nos resta é confiar, cumprir com a nossa obrigação de semear. O resultado é com o soberano Rei dos Reis. Não podemos desanimar, precisamos estar firmes, vivendo o Evangelho com toda a dedicação, e o próprio Deus acrescentará os que vão sendo salvos. Glórias ao nosso Deus. Vamos orar.
Pai, louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, pela forma com que ela fala aos nossos corações. Ó Deus, nós sabemos o poder deste reino maravilhoso que é o reino do Senhor. Ó Deus, mas nós queremos entrar nele, fazer parte dele, ó Deus, e queremos seguir o Senhor que é o nosso Rei. Ó Deus, nos dê poder, nos ajude, nos dê discernimento, abra os nossos olhos, para que nós possamos fazer parte deste reino maravilhoso que é o reino do Senhor. Ó Deus, eu quero agradecer pela tua igreja, pelo povo que te ouve, e peço, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor esteja esclarecendo a cada um como o Senhor fez aos seus discípulos, através da tua palavra. Eu te louvo, meu Deus, pela forma com que o Senhor tem conduzido a nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e permitido acontecer. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e nós amamos ao Senhor. Ó Deus, por isso eu te peço, continue nos orientando, continue nos ajudando, nos protegendo. Peço ao Senhor, Pai, por essas famílias que estão sofrendo com a morte de seus entes queridos. Ó Deus, que o Senhor os console e os conforte, e que eles possam, Pai, através do conhecimento do Senhor, entender que o Senhor é o soberano Deus, que tem tudo sob o controle. Por isso eu peço ao Senhor que os conforte, que os console. Ó Deus, a nós que o Senhor nos ajude a passar por esses momentos agora. Nos dê sabedoria e inteligência para que nós possamos fazer a tua vontade. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo, no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.